Meus amigos, nós chegamos na temporada de premiações da indústria do entretenimento. E tá chegando a hora do Oscar, o prêmio mais importante do mundo do cinema. E por isso, nesse vídeo de hoje, eu vou comentar alguns dos meus filmes preferidos que estão entre os grandes indicados dessa edição do Oscar desse ano. Vou falar sobre indicados a melhor filme, indicados a melhor roteiro original, porque tenho Entre Facas e Segredos do Rian Johnson, que foi o diretor de Star Wars, Os Últimos Jedi, um cara que é muito citado aqui no canal, e vou falar sobre tudo isso sem nenhum spoiler. Então, caso você ainda não tenha visto esses filmes, pode ficar tranquilo que eu não vou entregar nenhuma surpresa. Beleza? Então vamos lá que tem muito filme muito bom para ser comentado dessa temporada. Bora lá! E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal, quiser se inscrever, só clicar aí embaixo no botãozinho. Se puder deixar aquele gostei, eu também agradeço demais. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link também tá aí na descrição, tranquilo? Então, separei os meus filmes preferidos aí dos grandes indicados dessa temporada e vou comentar eles na ordem crescente. Vou ordenar a lista nessa direção, indo até o filme que eu mais gostei, que vocês vão ver no final do vídeo. E deixa eu falar um negócio antes, principalmente pra galera mais nova que acompanha aqui o canal. Acho que quando a gente é mais novo, muitas vezes a gente encara os filmes do Oscar como coisas distantes, filmes cabeça, né, que não parecem ser tão legais quanto os blockbusters de Hollywood, tipo Vingadores e Star Wars e tal. Eu queria falar pra vocês que não é bem assim. Os filmes do Oscar são boas histórias. Eu não sou crítico de cinema nem nada, não sou cult de cabeça, nada disso, e mesmo assim eu gosto muito de ver esses filmes, porque tem muita coisa boa ali no meio. Então, se você tem alguma preguiça aí de ver filme do Oscar, se você for mais novo e tal, eu já passei por isso e eu te digo, vença essa parada e procure assistir alguns desses filmes, caso você já tenha idade, porque vale muito a pena. São filmes que abrem a nossa cabeça pra muita coisa. Beleza? Quero só fazer uma menção honrosa aqui ao filme do Coringa, que eu não vou comentar aqui nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo inteiro sobre ele aqui no canal. Eu vou marcar aí nos cards e na descrição do vídeo. Lá tem todas as minhas impressões sobre o filme. Mas resumindo, eu acho a atuação do Joaquin Phoenix impressionante, incrível. O cara realmente incorporou o personagem ali de uma forma impressionante. Mas eu confesso que como adaptação, eu não achei que esse Coringa mostrou o lado mais bacana da essência do Coringa dos quadrinhos, pela versão que eles escolheram fazer do personagem. Mas enfim, dá uma olhada lá no vídeo que você vai entender por que eu penso dessa forma. Mas é isso que eu acho sobre Coringa. Então enfim, vamos começar a lista de verdade. Vamos começar com Jojo Rabbit, o filme dirigido pelo Taika Waititi, que inclusive é baseado num livro chamado Caging Skies, da Christine Lunens. É uma história adaptada. A sinopse do filme é a seguinte. Na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, Jojo é um jovem nazista de 10 anos de idade, que trata Adolf Hitler como um amigo próximo em sua imaginação. O sonho do menino é participar da juventude hitlerista. Só que seguindo essa jornada, ele descobre um imprevisto que muda sua vida. O Jojo Rabbit apresenta um ponto de vista incomum sobre o nazismo, porque o Jojo, obviamente, tem uma ótica infantil sobre as características opressoras do regime nazista. E é interessante enxergar essa ótica, porque ela mostra como determinados regimes e ideologias podem camuflar as suas características com a intenção de despertar uma sensação de pertencimento para algumas pessoas, principalmente pessoas mais novas ou vulneráveis, como o Jojo. O Jojo não era nazista, ele era um moleque de 10 anos de idade. Inclusive tem uma personagem que diz isso para ele com todas as letras. E ele responde que ele quer ser um nazista. Só que, na verdade, o que o Jojo quer como uma criança é pertencer a um grupo. Essa sensação de pertencimento é muito sedutora quando você tem a vilanização desumanizada de um grupo de pessoas, que foi o que o nazismo fez com os judeus. E o Jojo é a representação mais infantil e inocente do ponto de vista de alguém que está absorvendo aos poucos essa doutrina para desumanizar outras pessoas. Mas a característica de Jojo Rabbit é que ele mostra isso tudo tirando sarro dos nazistas, com um tom de comédia. As crenças do Jojo são tão surreais e absurdas que elas mostram como o nazismo fez pessoas abrirem mão do senso crítico completamente para se deixarem levar pela propaganda bizarra deles. Foi um regime que causou uma ignorância voluntária e o filme tira sarro disso.
Time to burn some books! E o Hitler, que é interpretado pelo próprio Taika, o diretor, também faz piada com os nazistas. Ele representa muito bem como o nazismo negava sua própria derrota, fingindo que ainda era algo grandioso, mesmo quando a derrota deles na guerra estava iminente. E o Taika é um ator que eu gosto muito de ver em cena, eu acho ele um figuraça. O filme tem uma virada na história dele que eu não sabia que aconteceria. Eu fui pego de surpresa porque tentei não acompanhar trailer e muita coisa sobre o filme, então foi surpreendente essa virada pra mim, mas a conclusão da história a partir desse ponto não é nada muito surpreendente. Depois que você já entende qual é a proposta da evolução do arco do próprio Jojo, você já consegue enxergar mais ou menos pra onde o filme vai levar ele. Mas por mais que não seja uma grande surpresa, no final eu gostei de ver o desenrolar da trama e a evolução dos personagens. Achei emocionante em alguns pontos e me importei com eles. Então vamos lá, próximo filme. Agora vamos falar de um filme que tem a presença do grande Adam Driver, o nosso querido Kylo Ren, que a gente comenta tanto aqui no canal, porque vamos falar de História de um Casamento, o filme dirigido pelo Noah Baumbach. E a sinopse dele é: Nicole e seu marido Charlie estão passando por problemas e decidem se divorciar. Os dois concordam em não contratar advogados para tratar do divórcio, mas complicações surgem quando Nicole recebe a indicação de Nora Fanshawe, uma advogada especialista no assunto. Acho que o grande trunfo desse filme é a veracidade da história e dos personagens dela. E olha só por quê. O filme acompanha um divórcio que não é motivado pela falta de amor. A separação deles acontece porque as vidas deles se tornaram incompatíveis, por mais que eles ainda se amem. E isso é muito real. Essa falta de cumplicidade é o que acontece na vida por causa de insegurança, egoísmo, trabalho e não necessariamente só por causa de falta de amor, que muitas vezes é a explicação para histórias sobre relacionamentos, mas não nesse caso. Os personagens também são muito críveis, porque eles são tridimensionais, eles têm camadas de diferentes sentimentos. Eles não são estereotipados dentro do relacionamento como malvado e boazinha ou vice-versa. Eles são inseguros, mas esforçados, são egoístas, mas também são compassivos. E assim eles representam a realidade das pessoas como elas são no mundo real. E o que executa esse realismo é a atuação brilhante do elenco da Scarlett Johansson, que tem um monólogo incrível numa parte do filme que vai de uma emoção até a outra, da Laura Dern, que faz uma mulher super poderosa como ninguém, e também, é claro, do grandíssimo Adam Driver, que se consagra como um dos atores mais brilhantes da nossa geração. Não é à toa que ele está concorrendo à indicação de melhor ator por causa desse filme. O conflito de sentimentos que ele demonstra numa determinada cena de briga é muito emocionante, porque mostra uma pessoa sendo quebrada, atingindo o seu extremo, como acontece em momentos extremos da nossa vida. Ele interpreta isso de uma forma muito real e eu achei impressionante. Eu já tenho meus 27 anos, né? Já tenho alguns conceitos formados em relação a relacionamento e me envolvi muito com essa história por enxergar um realismo muito profundo nela. Gostei bastante do filme por causa disso. Próximo filme. And the Oscar goes to... Agora vamos falar de 1917, o filme dirigido pelo Sam Mendes, e a sinopse dele é: na Primeira Guerra Mundial, 2 soldados britânicos recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 de seus companheiros. Uma característica muito marcante do 1917, muito perceptiva inclusive, é o fato dele ser todo narrado em plano sequência, onde a câmera não corta para outro ponto de vista de forma abrupta, né? É claro que é um plano sequência disfarçado, feito assim por movimentos e transições de câmeras suaves e tudo mais, mas vocês entenderam, o filme realmente não tem nenhum corte seco da câmera.
E o mais interessante sobre essa narrativa de plano sequência é que ela não é gratuita. Ela é uma reflexão direta do conflito central do filme, que é uma grande travessia por dentro das longas trincheiras e campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. O grande obstáculo que os protagonistas têm que vencer nessa história é a longa continuidade da jornada deles. Então, ter um ponto de vista contínuo sobre essa travessia transmite para o espectador a exata mesma sensação que os personagens têm sobre a continuidade da travessia deles, sobre a dificuldade do que eles estão enfrentando. As trincheiras que compõem grande parte do cenário do filme nunca me pareceram tão longas e claustrofóbicas quanto em 1917. Pela forma como a câmera mostra a longa extensão delas, sem nenhuma possibilidade de respiro, de você sair para alguma outra direção, buscando refúgio em outro lado. É aquilo. É uma coisa contínua, longa. Eu me envolvi com a jornada dos soldados do filme, dos personagens principais, porque eles demonstram a vontade de vencer o impossível pela lealdade que eles têm uns pelos outros. E isso é emocionante, porque naquela situação infernal da Primeira Guerra Mundial, essa lealdade é a única coisa que eles têm. Acompanhar todos os passos desses soldados, vendo eles serem completamente destruídos fisicamente, mostrou como a motivação para a bravura deles era a vontade de salvar os companheiros deles e não a raiva para matar o inimigo. A trilha sonora é incrível, é bem épica, algo que eu acho que construiu muito bem essa atmosfera um pouco mais antiga de Primeira Guerra Mundial. Então, resumindo, achei um filmaço. Quem é fã de guerra tem que ver. Agora o negócio vai ficar sério, porque a gente vai falar de O Irlandês, filme dirigido pelo grande Martin Scorsese, que inclusive é um filme baseado num livro chamado O Irlandês, escrito pelo Charles Brandt, que relata uma história verídica. Caso você não saiba, O Irlandês é uma história baseada em fatos reais. Você pode ver aí que o Hoffa, interpretado pelo Al Pacino, existiu de verdade. O Frank Sheeran também, o próprio irlandês, interpretado pelo De Niro, também existiu. Enfim, essa galera toda aí tava na ativa mesmo. Os caras iam lá e ó, não tinha dó nem piedade. Mas enfim, sinopse do filme. O Irlandês acompanha a história de Frank Sheeran, um veterano da Segunda Guerra Mundial que se torna capanga da máfia italiana, e também de Jimmy Hoffa, um líder de sindicato com poderosas conexões no crime organizado. Um ponto do Irlandês aí que gerou muito bafafá na mídia foi a duração dele, né? Porque o filme tem 3 horas e meia, quase o Senhor dos Anéis da máfia parada. E é desse ponto que eu quero começar falando, porque depois que eu assisti o filme, eu vi que essa duração é longa, realmente é longa, mas ela faz total sentido pela história que o Scorsese quer contar. Porque O Irlandês é um filme que fala sobre a passagem do tempo na vida e o envelhecimento. O filme é narrado pelo Frank Sheeran como um relato da vida dele, justamente para criar uma narrativa do ponto de vista de um senhor de idade que está revisitando o seu passado. O Frank tem até um tom de arrependimento no discurso do relato dele, como se ele fosse alguém tentando explicar para o público os motivos dele ter feito as atrocidades que ele cometeu. I know I wasn't a good dad. I know that. I was just trying to protect all yous. Durante uma parte do filme, ele até se nega a confessar as coisas que ele fez. Ele se nega a revelar isso para alguns personagens na história. Mas pro público, ele se abre. É com você, o espectador, que o Frank Sheeran tem o momento dele de botar tudo pra fora, de remoer essas mágoas. E por causa dessa narrativa de relato, o filme acompanha vários momentos diferentes da vida do Frank, desde quando ele era bem novo até a época da velhice dele. E é nesse momento que entra o rejuvenescimento dos atores feito em computação gráfica, que foi muito comentado na mídia também. Eu gostei muito do efeito, achei ele bem natural, muito bem feito. Então comprei totalmente o visual mais novo desses atores, mesmo sabendo que era algo feito em computação. Eles até têm trejeitos e movimentos de pessoas mais velhas, né? Mas a parte da computação, que é o visual mesmo, eu
comprei total. Eu vejo muito esse filme como uma história de ascensão e queda da máfia, porque ele mostra o auge da vida do Frank Sheeran e seus companheiros mafiosos, só que depois o filme desconstrói essas figuras poderosas, mostrando como a passagem do tempo traz vulnerabilidades que poder nenhum do submundo do crime pode impedir. O fio condutor da história do filme é a relação do Frank Sheeran, o irlandês, com outros gangsters, mais precisamente o Russ, interpretado pelo Joe Pesci, e o Hoffa, do Al Pacino. E mais uma vez o filme aproveita muito bem a sua longa duração nesse aspecto, porque a relação de lealdade entre esses personagens é construída ao longo de todo o tempo que eles passam juntos, em tudo que eles enfrentam um ao lado do outro. Então acompanhar isso tudo durante 3 horas e meia me fez sentir a importância e a força do laço de lealdade entre esses personagens. Only 3 people in the world have one of these. And only one of them is Irish. You know how strong I made you? A atuação do elenco é magistral, é um dos pontos altos do filme. Os atores entregam expressões sutis que acabam compondo personagens que parecem ser pessoas 100% reais. E isso deu um realismo pro sentimento desses personagens sem igual. Eu vejo esse filme como uma homenagem ou uma conclusão da obra sobre máfia do Scorsese, dele com esses atores que já trabalharam com ele em outros filmes de máfia anteriormente. Então acho que esse tom de relato sobre o passado do irlandês combina muito com a própria carreira dos envolvidos nessa história, né? Todo o contexto que esse grupo de artistas memorável carrega. Foi muito emocionante ser parte disso assistindo esse filme. É uma homenagem muito bonita para um fim de um ciclo. Então, assista o irlandês. Agora vamos falar de Rian Johnson, diretor de Star Wars Os Últimos Jedi, um filme que eu curto pra caramba, sei que a galera aqui do canal também gosta bastante. Todo vídeo que eu faço sobre o filme, vocês comentam bastante. Então, enfim, vamos ver como é que foi a nova história do Rian, que é Entre Facas e Segredos, no original conhecido como Knives Out. Eu, inclusive, o chamo de Knives Out, que é mais rápido de falar, né? Então, enfim, pra vocês entenderem. A sinopse é a seguinte. O escritor Harlan Thrombey é encontrado morto após o seu aniversário de 85 anos. O inquisitivo e charmoso detetive Benoit Blanc é recrutado para investigar. Da família disfuncional de Harlan à sua equipe dedicada, Blanc examina uma rede de mentiras para descobrir a verdade sobre a morte de Harlan. Cara, o Knives Out é uma homenagem declarada aos whodunits, esse gênero de suspense sobre investigações. E o filme honra muito bem a proposta principal desse gênero, que é entregar uma história muito bem construída no seu roteiro. Eu comparo a trama do Knives Out a um quebra-cabeças, que apresenta individualmente muito bem suas peças para o espectador, porque você conhece os diferentes personagens da história e logo de cara você já absorve a individualidade de cada um deles, deixando bem claras as características de cada personagem, cada peça colocada nesse tabuleiro que é o Knives Out. E isso acontece de uma forma muito fácil, porque o Knives Out não se leva muito a sério, cara. E assim ele brinca com as características clássicas do gênero whodunit e se permite fazer personagens super carismáticos e caricatos. What is this? CSI KFC? O Benoit Blanc, por exemplo, interpretado pelo Daniel Craig. Ele tem trejeitos, formas de falar e agir super marcantes que fazem ele ser uma versão muito divertida desse tipo de detetive clássico, à la Sherlock Holmes e Agatha Christie. Mas não pense que é por ter personagens muito bem definidos que a história de Knives Out é previsível. Aquele cara que tem cara de vilão é o vilão da história. Não é muito bem assim, não. Porque o Knives Out entrega várias reviravoltas na sua história. A trama se manteve surpreendente do início ao fim do filme, sempre invertendo posições dos personagens, revelando novas camadas das intenções deles. E o mais interessante é que essas reviravoltas acontecem em grande parte porque o Knives Out tem uma inovação na sua narrativa como um
um whodunit. Porque o ponto de vista principal da história não é o do detetive Benoit Blanc, que investiga o misterioso crime. E por consequência, o grande mistério da história, a grande pergunta da trama, não é simplesmente quem cometeu o crime, mas sim algo muito mais complexo do que isso. E por fim, o Rian Johnson também usa essa história para construir várias metáforas, questionamentos sobre imigração, visões políticas e sociais. O que faz o Knives Out ter algo a dizer sobre a nossa atualidade, sobre o nosso mundo contemporâneo, que é muito interessante. E deixa eu explicar aqui. O Knives Out não foi indicado a melhor filme. Ele foi indicado a melhor roteiro original. Por isso que eu tô comentando ele aqui, né? Porque ele é realmente um dos indicados da noite da premiação como um todo. Então, enfim, fãs de Rian Johnson, dos Últimos Jedi, temos uma nomeação ao Oscar agora. E Knives Out é um filmaço que mostra como o Rian realmente sabe contar uma história. Não é à toa que o cara tá indicado. Agora chegamos na última posição da lista, com um filme que foi de longe, mas assim, de longe, o que eu achei mais impressionante, foi o meu preferido dessa temporada, que é o filme sul-coreano Parasita, dirigido pelo Bong Joon-ho. E eis a sinopse dele. Toda a família de Ki-taek está desempregada, até que o filho adolescente da família começa a dar aulas para a filha de uma família rica. E depois disso, o resto da família de Ki-taek começa a traçar planos secretos para também se infiltrarem na família burguesa. Cara, o Parasita é um filme que demonstra como a busca pela mobilidade social pode ser algo cruel e até desesperador. Só que o mais interessante é como essa demonstração é feita de uma maneira completamente surpreendente. Essas surpresas acontecem, obviamente, nas viradas da trama, que são inesperadas, mais coerentes com o roteiro, mas também existe uma originalidade na transição de gêneros que o filme faz na narrativa, porque ele reúne uma comédia engraçada com um suspense muito tenso, mas assim, é muito. 우리 다송이는 완전 예술가 재질인데. 무슨 편지를 그린 거죠? 자화상이에요. 역시. Então, por mais que o Parasita pareça lidar com uma crítica que é bem comum, que é a reflexão sobre diferenças de classes sociais, na verdade, ele apresenta uma reflexão completamente original, criada de uma forma totalmente inovadora. A tensão do filme, como eu já falei, é um destaque, porque a trama acompanha uma família criando uma farsa para se infiltrar na burguesia. E como grande parte da história se passa numa casa, os sinais dessa grande farsa sempre ficam muito próximos de serem percebidos, de uma forma que a verdade e a mentira só ficam separadas por uma leve questão de arquitetura. E a coisa mais marcante desse filme é que no início ele apresenta dois lados opostos de um conflito. Mas as reviravoltas da trama fazem a história ser algo muito, mas muito maior do que só esse contraste entre duas partes diferentes. Eu não vou falar mais nada sobre isso, pra não dar spoiler. Vai ver o filme. E o que é tocante, até difícil de se aceitar com essa história, é que a conclusão de Parasita coloca a ambição de se vencer na vida frente à realidade do que é o mundo de fato. E essa reflexão é o ponto mais ríspido de ser aceito desse filme, mas é a reflexão mais importante dele. E é por isso que Parasita é um filmaço. Assista esse filme. Na minha humilde opinião, eu dava o caneco pra Parasita sem a menor sombra de dúvidas. Eu acho que merece muito. Então esse foi meu vídeo sobre esses filmes incríveis dessa temporada do Oscar. Como tem coisa boa aí pra assistir. Se vocês ainda não viram, façam um favor pra vocês, corram atrás de assistir a tempo da premiação, porque se vocês assistirem, vocês vão lá assistir o Oscar e torcer pelo preferido de vocês, com certeza, assim como eu sei que eu vou fazer. E digam aí nos comentários o que vocês acharam desses filmes, o que vocês acharam dos outros indicados também. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar aquele like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. E caso não sejam ainda inscritos aqui no canal, é só clicar aqui embaixo e dar uma olhada nas playlists que estão organizadas por temas de vídeo para vocês assistirem. Beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show!
Um abraço e vamos torcer por Parasita no Oscar. Valeu!